Aleluia. Amados, nós estaremos nesta noite meditando na preciosidade da palavra, essa palavra que fortalece a nossa fé, dirige o nosso espaço, que rege a nossa vida. Paulo, ele escrevendo aqui Romanos 12, 2, ele deixou claro para nós, e diz assim, todos nós lá, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. E aqui nós podemos meditar sobre o seguinte ponto: a bênção da boa, soberana vontade de Deus. Deus, Ele quer fazer a vontade dEle, e a vontade de Deus é a mais sábia decisão que nós podemos tomar, porque quando nós andamos dentro da vontade do Senhor, tudo, irmãos, corre bem para nós, mesmo vindo as lutas, mas a vitória ela é certa, porque está sob o controle do nosso Deus. Então é muito importante, irmão, quando nós pautamos a nossa vida dentro daquilo que o Senhor quer que façamos. E muitas das vezes, irmãos, não é aquilo que nós queremos, porque Deus, ele tem forma de agir tão adversa, que tem hora que parece que é uma coisa assim, fora de nexo, Eu lembro que no ano de 1998, quando de repente o Senhor, ele mudou assim o percurso da minha vida, da minha família também, Eu trabalhava aqui na Central, e o Senhor me enviou para pastorear lá em Miguel Pereira. Olha só, totalmente fora de contexto, Mas Deus, irmão, providenciou tudo foi dentro da necessidade. Deus foi trabalhando, e eu fiquei lá 2 anos, 6 meses. Tudo que eu fui fazer ali no campo espiritual, irmão, Deus aprovou, Eu vi tanta a ação de Deus. Foi segundo a minha vontade? Não, a minha vontade, eu cheguei até a brigar com Deus, e disse assim: estou voltando, vou embora para o Rio, E naquele final de semana eu fui fazer uma visita a um ponto de pregação que tinha lá, E o Senhor tomou a irmã e falou claramente para mim. O Senhor falou claramente através de uma profecia divinamente inspirada, quando o Senhor falou para mim da seguinte forma: eis meu servo, eu te trouxe para cá. Se ficares, eu estou contigo, se voltares, tu estás só. Então você vê como é que Deus é tremendo. A irmã nunca tinha visto, sabia quem eu era, mas o Senhor sabe quem eu era e o que estava fazendo ali, Mediante aquela palavra, eu disse: então eu não procuro mais nada, o Senhor está tudo na sua mão. Irmão, a casa que eu estava com dificuldade de alugar, porque lá era uma dificuldade, o povo lá pedia 2 fiadores para alugar uma casa, era muito difícil. E realmente lá a cidade não aceitava cheque na época, não aceitava, só dinheiro e cartões. Então você vê que, mas o Senhor, irmão, ele arrumou assim, resolveu tudo rápido. E eu fiquei ali naquela cidade, irmão, eu vi tantas maravilhas que o Senhor faz quando a gente obedece. O Senhor batizou os 20 membros que tinha lá, que o Senhor acrescentou. Quando cheguei lá só tinha 5 pessoas. Os 20 membros o Senhor batizou com o Espírito Santo. O Senhor começou a operar as pessoas, o Senhor começou a mostrar as coisas, o Senhor começou a revelar as coisas. E quando chegou na hora de eu voltar, o Senhor falou,
que nós íamos voltar. E queria encerrar aquele trabalho ali. E encerrou mesmo. Porque, Deus, irmãos, às vezes Ele leva a gente em um certo lugar para provar para aquele povo ali que Ele ama aquele povo, mas tudo está no valor que a gente dá. Às vezes uma pessoa olha para aquela outra pessoa ali e aquela pessoa está sendo uma pessoa abençoadora, ajudando, encorajando, e a pessoa não valoriza, não liga, não relaxa. E aí Deus vai ter tiro. Então nós vemos aqui, irmãos, que o nosso valor diante de Deus, ele tem maior compreensão a partir do estado, sistematizado das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, irmão, ela é o ponto central na nossa vida. Nós estudamos aqui hoje de tarde, quando o povo de Judá, porque o Senhor tinha dito para aquele povo: vocês vão para a Babilônia, Jeremias fala, vão ficar lá 70 anos, no final de 70 anos vai terminar essa vida e vocês vão voltar para cá. E eles voltaram. Mas tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós temos que fazer. Eles tinham desobedecido a Deus, a cidade tinha sido destruída muro, as portas tinham sido arrancadas, o templo tinha sido queimado, e agora eles vão ter que refazer tudo aquilo, sem necessidade. Porque se eles tivessem obedecido a voz de Deus, nada havia acontecido. Mas a gente observa aqui, irmãos, que agora eles voltam, não conseguem fazer tudo, porque tem que estar muito ligado com Deus, que as ações do inimigo, o inimigo é muito astuto, e você vê que agora eles voltam, 95 anos depois que eles estão restaurando o muro, botando as portas, estudando a palavra. Você vê que a dificuldade foi tão grande que eles esqueceram até da língua, eles aprenderam na outra língua. Então você vê que quando o Neemias lia lá a palavra, os levitas tinham que traduzir e fazer ali a interpretação para eles. E quando a palavra entrou no coração deles, eles começaram a chorar. Então nós podemos perceber, irmão, que o quanto somos importantes para o Senhor. Às vezes nós, por uma falta de sabedoria, a gente fica querendo se colocar um nada. Eu sou um nada, eu sou um zero à esquerda, ninguém me enxerga, ninguém me vê, eu não vale para nada. Não devemos fazer isso não, porque quem é que está dentro de nós? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus onde está, irmão? Ele é o maior valor, ele é a maior bênção, ele é a maior glória. Você vai botar aqui, eu vou olhar para esse copo, vou começar a dizer que esse copo não vale nada, que esse copo não presta. E onde está o copo? Está com a água aqui que vai saciar a sede, Não é uma água contaminada, não é uma água enferrujada, não é uma água estragada. Então você vê que nós temos que aprender a nos valorizar, não nos envaidecer, não nos vangloriar, não nos exaltar, não submeter, não nos orgulhar, não, mas saber nos valorizar, porque o Senhor nos valoriza. Se nós estamos aqui, porque o Senhor nos valoriza. Não é à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário, não é à toa. Então nós temos que saber, entender a bênção da boa vontade de Deus, que além de ela ser boa, ela é soberana. Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Ele não foi obrigado a fazer isso, Ele não foi estimulado a fazer isso. Ele faz isso porque Ele é soberano. Então você vê aqui, irmão, nesse sentido aqui de nós percebermos a importância, é que nós descobrimos que Deus tem um plano especial para cada um de nós, que somos seus filhos. Cada um tem o seu plano. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui ao relento, à órfão, não. Nós estamos aqui e Deus tem um plano. Você olha para o John aqui, qual é o plano de Deus? A música, tocar, os irmãos cantar, o reger, outro desenvolveu aqui o entendimento da palavra. Então você vê aqui, irmão, que segundo aqui a Bíblia, o plano de Deus é como a água, que nos sacia. E nós encontramos 4 palavras, dentro dessa expressão que Paulo fala aqui, que é sempre a palavra melhor, e é uma
das preferidas de Deus, que surge aqui a pergunta: por que Deus insiste tanto, né, nesta palavra? Porque, irmão, cremos que é para nós revelar o quanto Ele deseja o melhor para com o seu povo. Deus só quer coisa boa, irmãos. Deus não vem dar coisa regular, né, coisa mediana. Não, tudo que Deus faz é 100% perfeito. Tudo que Deus faz, irmãos, até as lutas que Ele permite nós passarmos, é 100% perfeito. Você vê que lá no salmista Davi, quando ele diz aqui: guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Porque a palavra de Deus é a água que sedenta, né? Nos sacia, nos alimenta. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos, né, na pior, né? E não é porque seja da responsabilidade de Deus, não, mas a única exclusivamente nossa, porque quando a gente, irmão, não sabe obedecer, seguir, ouvir, entender, a gente sofre, né? Você não vê quando Deus fala para Abraão: Abraão, não desça o Egito, veio a seca. Mas então Abraão estava lá, não podia vir a seca. Importa, né? Pode vir a seca, mas o Senhor estava com Abraão. Portanto, você vê que depois você vai contar, quando ele vai falar com seu sobrinho Ló, ele diz assim: você escolhe. Se você escolher a campina, eu vou para o monte. Se você escolher para o monte, eu vou para a campina. Quer dizer, quando a pessoa não passa a ter uma confiança total, entender, você vê que não tem problema. Eu vou lá para a montanha, mas Deus vai enviar água lá, né? Ele fez lá o povo do deserto, faltou água, morreu alguém de sede, morreu alguém lá no mar, né? Morreu alguém de fome. Não, 40 anos o Senhor, eles ali dentro da direção, ficaram 40 anos por causa de quê, irmão? Porque não deram valor à palavra do Senhor, foram incrédulos. A incredulidade, irmão, muitas das vezes nos leva a perder as bênçãos celestiais, a glória de Deus. E aí a gente tem que ter aqui, porque o que é preciso saber, né, para saber a vontade de Deus? Olha, para saber a vontade de Deus, pelo menos tem 3 movimentos importantes a serem dados aqui. O primeiro e fundamental é para que os outros venham a acontecer, que é o novo nascimento. Como é que eu vou entrar dentro da vontade do Senhor se eu não nascer de novo? Se eu não tiver um novo relacionamento, né? Paulo disse que nós somos, lá em Coríntios, nós somos reconciliados. Que nós estávamos ali reconciliados. Mas quando Adão desobedece, o homem foi cortado nesse laço de ligação aqui. E o Senhor Jesus veio justamente. Então, o novo nascimento acontece a partir do quê? De uma entrega real e restrita ao Senhor. Aqui está o segredo. Não importa a intelectualidade, não importa se eu sei, se eu não sei, né? Importa que o Senhor, Ele vai prover, né, as bênçãos ali. Eu não sei ler, não importa se você não sabe ler. Eu sou intelectual, não importa se você é intelectual, porque o problema aqui não está, irmão, no campo da cultura, a coisa aqui está no campo da ação de Deus, da vontade de Deus aqui, né? O segundo aqui, saber a vontade de Deus, é passar a ter compreensão espiritual. Aqui está o segredo, quando eu passo a entender a ação do Espírito. Por que aqui nós estamos? Nós estamos aqui, né? Nós poderíamos, a irmã Sônia poderia estar lá pertinho da casa dela, eu poderia estar lá perto do Gardênio, o João poderia estar lá no Anil, não é assim? E as irmãs aqui, olha só, então, mas nós estamos aqui, por quê? Porque Deus, irmãos, Ele escolhe cada um para uma atividade aonde Ele quer colocar. Não é onde eu quero estar, é aonde o Senhor está, aonde o Senhor coloca, está debaixo da bênção do Senhor. Entendeu? Está debaixo da bênção do Senhor. E aqui você vê que sem o novo nascimento não há percepção espiritual verdadeira.
Então, esse nascimento aqui é o meu relacionamento, né? É eu ser agora que a Bíblia vai chamar o quê? De um novo homem, uma nova criatura, uma nova mente, uma nova formação. Então, eu tenho que estar buscando esse entendimento, para que a minha vida não fique inutilizada, fique paralisada, né? Porque Deus, irmãos, Ele não quer que nós estejamos estáticos, não. Não, Deus quer que nós estejamos cada dia de forma dinâmica. A fé é algo dinâmico. A fé é coisa profunda, é que vai avançando, porque Deus, irmãos, Ele vai fazendo coisas no tempo dele, não no nosso tempo, né? Eu estava falando para a irmã, você vê que os discípulos de Jesus, eles ficaram 3 anos sem Deus com Jesus, eles viram conversões de massa. A Bíblia não fala quantas pessoas Jesus curou, mas a Bíblia não vai dizia que os discípulos batizavam, mas também não diz quando. Mas você vê que quando Jesus ascende aos céus e diz para ele: fique em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas, uma massa humana ali, naquele dia, né? A Bíblia vai dizer que logo na outra semana, 5.000 almas. Então você vê, irmãos, que 1 segundo de Deus, irmãos, ele assim no estalar de dedo, ele salva todo mundo, porque ele é soberano. A vontade dele é pura, não tem, né, a forma dele agir. Agora, o que eu tenho que fazer, irmão, é estar na obediência da palavra, perguntando ao Senhor: Senhor, o que tu queres? Né? Lembra lá do cego? O que queres que eu te faça? Né? Lembra que Jesus fala do cego? O que queres que eu te faça? O cego foi objetivo: eu quero ver. Sou cego, eu quero ver. Olha só. Então, irmão, nós vemos que a pergunta, ela tem que ter uma resposta certa. Quando a gente estuda na forma de estudo, do comércio, da venda, você vê que a gente aprende algumas formas de linguagem, eles chamam de pergunta fechada, pergunta aberta, e aquela coisa toda, né? E às vezes, a pessoa, quando ela vai falar, ela induz o outro ao erro, né? Porque a nossa mente, irmão, ela recebe e ela já vai fazer toda a análise e ela vai te responder. Eu chego aqui, olha o meu irmão Vanderlei, e assim: Vanderlei, você não quer ir ali embaixo para mim? Ó, qual foi a pressão mais forte que eu usei aqui? Não. O cérebro dele recebe e vai dizer o quê? Eu quero? Não vai. Ele vai dizer: não quero. Aí tá, mas ele não quer porque é isso, aquilo. Não, eu induzi a ele dizer que não quer. Entendeu? Então eu tenho que saber também a forma de expressar. E Deus não sabe como trabalhar conosco, né? E aí ele vai, se eu chegar aqui: Vanderlei, você pode ir lá embaixo para mim? Já mudou a conversa, né? Ele deve ter uma análise a fazer. Então aqui, esse novo nascimento, irmão, ele traz para nós uma compreensão da vontade de Deus. E aqui a pessoa passa a reconhecer a condição de pecador a partir do arrependimento de ser uma nova criatura. Portanto, você vê lá que quando Paulo ele fala em 2 Coríntios 5,17, ele vai nos dar o quê? Uma condicional. Se alguém está em Cristo. Ele não está afirmando, ele está te dando uma condição. Se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. Viu aqui? Então, quer dizer, eu tenho que deixar Jesus habitar em mim, coordenar a minha vida aqui, tá? E aí, você observa aqui, né, que é incomparável o poder de Jesus Cristo. Olha só. E o homem, ele é denominado pecador não só porque comete os seus pecados, os seus atos pecaminosos, não. Aqui, o salmista ele diz: eis que iniquidade fui formado, em pecado me concedeu minha mãe. Então, o que nós vemos aqui, a solução única para esse problema humano é ter a sua natureza transformada.
E só quem pode transformar é o Senhor Jesus, né? A Bíblia chama de que isso de novo nascimento. E sem essa transformação, não se pode viver uma vida segundo a vontade de Deus. Tem pessoas que ele acha que eu vou viver segundo a vontade de Deus, aonde? Tomando lá uma cerveja, fazendo uma farra, contando piadas de baixo escalão, Deus vai estar ali? Não, não vai estar. Não vai estar, porque eu estou desconectado. Né? Se esse microfone estivesse desligado ali da caixa, não estava saindo som nenhum. Eu estou falando, mas está desligado o som, não vai sair. Então tem que haver uma ligação aqui, ó. E aí eu vemos que, né, só as pessoas nascidas de novo poderão de fato ter a direção que Deus tem para as suas vidas. Só o salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí ele passa a ter o quê? Uma compreensão espiritual. Porque nós só vamos resolver as coisas, irmãos, quando nós compreendemos, quando nós entendemos. Né? É o eletricista lá com o alicate na mão, ele tem que entender, não adianta ele olha lá. Às vezes quando são 2 fios só, é até fácil a gente mexer, né? Esse aqui tem, esse aqui não tem, dá até para fazer alguma coisa. Mas quando são 3 fios, quando são 4 fios, aí pronto, complicou tudo. Né? Aí faz igual o John uma vez, foi mexer lá na tomada lá em casa, o negócio foi tão feio que queimou lá no poste, lá na rua. Entendeu? Queimou lá no poste. Olha só. Mas o negócio é aqui na tomada, uma coisinha linda, 110, mas queimou lá no poste. Então, irmão, por quê? Porque quando a gente não conhece nada, não compreende nada, você vai lá e mete um fio no outro, mete contra a parede, mete o ferro, aí dá um circuito e queima tudo. Né? E Deus foi benevolente, podia queimar o fio dentro da casa todinha. Né? Então você vê que Deus é tremendo, irmão. Agora, essa compreensão, né, nós vemos que através dos sentidos, né, do tato, da visão, da gustação, do olfato, da audição, o Senhor nos investiu o quê? De compreensão espiritual para termos uma vida altaneira, né, a sua presença. Coisa maravilhosa. E essa compreensão, irmão, dá certeza que existe, né, Deus na sua presença, a atualização de cada filho. Tem pessoas, irmãos, que ele fica naquela dúvida, porque Deus não falou comigo. Deus não tinha que falar, não sente. Não sente a glória de Deus. Né? O próprio João, quando ele escreve lá, ele diz o quê? Hoje os cientistas aí com a chamada física quântica, eles chegaram a uma conclusão que Deus, ele vem da força da energia, ou seja, a força da energia vem de Deus, ele é o poder da energia, ele é o poder sobrenatural da energia. E João diz o que lá? Deus é luz. A luz vem da onde? Da corrente elétrica, né? Da força atômica, que faz girar tudo, vai girar a terra, vai girar o sol, e nada se desloca fora de contexto. Mas os homens não conseguiam entender, porque queria ver um Deus que fosse humano, que visse o rosto, que falasse, que mostrasse. Mas Deus não precisa, é como o ar. Né? Olha a criação de Deus. O ar é Deus? Não, o ar não é Deus, mas é uma criação de Deus. O sol é Deus? Não, o sol não é Deus, mas é uma criação de Deus. Né? Eu lembro que eu li a respeito de um comandante de marinha, né, que ele zombava do seu marinheiro todos os dias, porque o marinheiro não serve de Deus, orava, lia a palavra, e aquele comandante passava por aquele marinheiro e dizia assim: mostra o teu Deus, eu quero ver o teu Deus. E aquele marinheiro não tinha assim muito entendimento das coisas, mas ele começou a pedir a Deus uma resposta. Senhor, me dá uma resposta para esse homem, eu estou sendo envergonhado. E um dia, irmão, aquele marinheiro está lá na proa, lá em cima, quando ele está de joelho orando, assim, no rompido da aurora, ele vê quando bota, surge assim lá no mar, aquela bola de fogo, né? Vermelhinha assim. Aí ele correu lá no cabine do comandante e bateu na porta. Comandante, vem cá ver meu Deus. Aí o comandante chegou lá em cima, né? Rindo à toa, né? Esse cara é louco. Aí quando ele olhou assim, aquela bola de fogo, que era o sol, estava surgindo, disse assim: ah lá, comandante, olha lá. Aí o cara não conseguia olhar o sol, né? O homem não consegue olhar o sol.
o sol muito forte na vista dele. Aí botava a mão na cara assim, e ele, olha lá, comandante. Aí o comandante tapava o rosto assim, aí ele disse, mas aquilo não é Deus, aquilo é o sol. Ele disse assim, o senhor entendeu muito bem, comandante. Para o senhor ver, se o senhor não consegue ver o que Deus criou, como é que o senhor quer ver ele? Se ele criou o sol, o senhor não consegue ver o sol, olhar para o sol, como é que você quer ver Deus? Aí aquele homem baixou a cabeça, saiu dali humilhado e foi embora. Por causa de quê, irmão? Às vezes uma certa orgulho, uma certa leviandade, o homem tenta humilhar o outro. Mas nós vemos aqui, irmãos, que a obediência à palavra de Deus é tudo, irmão. E é preciso aqui saber que a vontade de Deus, irmão, é preciso antecipadamente decidir se vai ou não vai ter uma vida de obediência ao Senhor. Aqui está o segredo, porque Deus, Ele sempre existiu e exigiu do homem, irmão, um teste, uma prova. Para Adão Ele botou lá, a planta lá, a fruta da ciência do bem e do mal, né? E Ele disse para Adão, o dia que você comer você vai morrer, não coma. Para o próprio Jesus que vem em forma humana, o próprio Deus que vem em forma humana, Ele também teve uma prova. E qual foi a prova? A cruz. Você vê que quando Jesus está conversando lá com seus discípulos, Ele já falou o quê? Eu vim para dar a minha vida, em resgate de muitos, né? Eu vim para que tenham vida. Eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. Você vê que quando Ele está falando com Pedro, Ele disse assim, eu vim para morrer. Então Jesus sabia para que Ele veio. Ele não veio enganado, não. Então Ele sabia que o teste da obediência dele era a cruz. Por isso que a cruz, até hoje, irmão, ela é o meio que nos leva à fé. A cruz é o elemento de maior zombaria. O maior tipo de crime que o homem era cometido naquela época era morrer numa cruz, no Calvário. E você vê que os homens botaram Jesus o quê? Entre dois malfeitores, dois ladrões, né? Um se arrepende e o outro começa a zombar. Às vezes uma pessoa está num mundo terrível de desgraça, de sofrimento, mas ela parece que ela gosta daquilo, aceita aquilo ali, acha que tem que ser arrancada assim. A gente vê, eu trabalho às vezes no caso de recuperação, fico olhando, tem pessoas, irmãos, que ela acha que você é que tem que mudar na vida dela. E não é, é a pessoa que tem que mudar. A única coisa que você faz, irmão, é dar uma oportunidade. É como uma pessoa com fome. Ela chega para você e diz, estou com fome, o que você faz? Você dá um prato de comida. Ela tem que comer. Ah, estou com sede, você dá um copo com água, ela tem que beber. Então nós temos que nos ajudarmos. Tem pessoas que ela não quer se ajudar, ela quer que você abra a boca dela e coloque a comida lá dentro. E aí, irmão, esse tipo de pessoa, ela não avança, ela fica travada. Aí começa a dizer que todo mundo não gosta dela, que todo mundo zomba dela, que todo mundo humilha ela, começa a olhar, mas não é nada disso, irmão. Nós somos aquilo que nós pensamos e agimos para ter. Agora, é aquilo que Jesus falou para nós, muito claro. Ele disse assim, da forma que você trata, você vai ser tratado. Da forma que você trata, você vai ser tratado. Então, às vezes, a gente se torna uma pessoa assim, chata, né? Ninguém quer conversar com a gente tem que parar e fazer uma reflexão. Peraí, como é que eu estou agindo? Eu estou sendo uma pessoa agradável? Eu estou sendo uma pessoa carinhosa? Eu estou sendo uma pessoa carismática? Ou eu estou sendo uma pessoa grossa, iracunda, com tantas coisas aqui? E as pessoas não vão chegar para você e vão ficar dizendo, você é isso, você é aquilo, né? Não vai. Então, a pessoa educada, ela vai se afastar aqui. Então, nós sabemos que a vontade de Deus não é revelada de forma progressiva. Eu aprendi isso. Deus, quando fala com a gente,
Ele não fala tudo de uma vez só, não. Se o Senhor mandar você sair daqui e ir lá em cima, né, lá no alto, para resolver um problema, Ele não vai dizer para você qual é o problema lá, não. Ele só vai dar ordem para você sair daqui. Lembra que ele fala para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, você só vai ver quando você chegar lá. Aí a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que Abraão sai. Não sabia para onde ia, com quem ia, como ele ia, ele só sabia que ele ia. Aqui está o segredo de Deus. Deus, ele vai testar a nossa obediência o tempo inteiro. Quando você, como é que eu vou chegar lá em cima? Eu vou de Kombi, eu vou de carro, eu vou de moto, eu vou de avião, vou a pé, vou a cavalo. Não interessa para Deus, Ele te manda para lá. E o que Ele te dá? Saúde. Força. E você tem que ir. Quando você chegar lá, aí é que Deus vai dizer: toca aí nessa campainha, fala com essa pessoa, faz isso. Por que Deus não fala com a gente antes? Porque se Deus falar com a gente, nós somos muito perspicazes na nossa vida, a gente vai dizer: não, para aquilo? Aí ele ainda vai dizer a Deus ainda, para aquilo? Para aquela pessoa? Não merece não. E assim que ele faz. Então Deus sabe como é que é o coração do homem. Aí Deus faz o quê? Deus vai trabalhar passo a passo, degrau por degrau. Para quê? Para que nós tenhamos uma experiência com Ele. Por isso que a nossa vida eterna, a nossa salvação, ela é o quê? Preservada, perseverança, pontualidade. Tudo isso está na pontualidade de Deus, né? A nossa pontualidade, a nossa assiduidade, né? Por quê? Você vê que nós precisamos, você, né? Precisa já estar, o organismo pede. Olha só. Então, irmão, a palavra de Deus não é diferente. E aqui a gente vê que a palavra de Deus, irmãos, ela é o quê? Ela é poderosa. Né? Eu vi recentemente um padre, né, ele dizendo o seguinte, que a igreja está acima da palavra, da Bíblia. Eu fiquei observando aquilo ali e falei assim, negativo. João, quando ele escreve lá em João 1, capítulo 1, o que João fala lá? No princípio era o verbo. Verbo aqui quer dizer o quê? Palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o Deus estava ali junto com o Pai. A igreja existia ali? Não. A igreja não existia. A palavra já existia. Quem está acima da igreja? A palavra, Jesus. Ele é o criador da igreja, ele é o cabeça da igreja. Então, muitas vezes, a gente tem que entender as coisas para não complicar. Né? É como as pernas chegar para mim e dizer assim, eu sou superior à cabeça. Mentira! Se o nosso cérebro lá mexer nos fiozinhos aqui dentro, acabou. As pernas paralisam, não anda mais, o braço fica tudo torto, a língua no médio. Então você vê que como que Deus ele vai agir na nossa vida. Ele é o soberano. E aqui a nossa vida aqui, ela tem que ser o quê? Uma vida constante. O que é uma coisa constante? Né? É uma coisa que está dando prosseguimento. Ela não pode parar. Não é como um canguru dando saltos. Ela é reta. E essa constância na nossa vida é o que? A oração. E o que a oração faz? A oração é o diálogo. É a forma de a gente conversar com o Papai do Céu. E a coisa é tão profunda, que você vê que quando Jesus fala dessa oração, ele vai dizer o quê? Pai Nosso. Ele está querendo dizer para nós o quê? Olha, ele é um Pai
Ele é universal, ele não é só meu pai, ele é nosso, ele é de todas as pessoas. Ele está no céu, ele tem uma morada, eu sei aonde que eu vou encontrá-lo, eu sei que ele é santo, separado de tudo que não é ruim, e eu agora tenho que ajudar a santificar o nome dele. Como? Com a minha atitude, com as minhas palavras e com as minhas ações. Porque, irmão, se eu falo uma coisa e vivo outra, né? Eu hoje estava conversando com uma irmã e ela está passando um momento muito difícil, muito frustrada na vida dela, e às vezes a pessoa, na hora, o pico emocional, né? Vai lá em cima, né? Junta lá a hipnose com a neurose, aí o pino bate lá um no outro e você, se não vigiar muito, você perde o controle emocional. E ela estava me contando que no momento lá, né, no serviço dela, ela baixinho, ela xingou o palavrão. Aí, olha só como é que a coisa funciona. Ela falou baixinho, mas aquilo veio assim uma explosão de reação, né, dentro dela. Ela não é disso. Mas ela disse que a minha colega do lado assim virou e disse: ué, mas você xinga palavrão? Viu? Como é que o sinal vermelho na mesma hora acendeu? Por quê? Porque quem olha para ela todo dia no trabalho vê o quê? Uma pessoa que não é de baixo escalão, não é uma pessoa que se aborrece, uma pessoa controlada. Mas às vezes não dá aquele pico, né? E aí ela virou para ela e disse assim: não, me perdoa. Disse: não, fique tranquilo. Disse assim: não posso ficar tranquilo, não. Eu errei, eu falhei. O meu problema não é com você, o meu problema é com ele, é com o Papai do Céu. Eu estou pedindo perdão a ele aqui, estou te pedindo perdão. Quer dizer, aí ela se corrigiu ali, se confessou, se humilhou, porque nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa vida. Porque para a gente pecar é muito fácil, irmão. Para pecar, é no estalar de dedo, pá! Isso se estoura na hora, pum! Uma bomba. E depois, irmão, para pedir perdão? E depois para reconhecer? Não, é muito difícil. Aí falta coragem. Aí você chora amargamente com Pedro, se suicida igual você ajuda. Aí passa um montão de coisa, irmão, para chegar lá e dizer assim: me perdoe aí. E o perdão é o remédio, irmão, para qualquer dificuldade da vida cristã. O perdão é onde sara tudo, né? Os teólogos aí chegam até a dizer o quê? Né? Que quem não perdoa é como ele bebeu veneno esperando que o outro morra. Porque aquilo fica sempre no coração dele, sempre na mente dele, sempre diante dele. Ele deita e está pensando naquilo, ele anda, ele está de férias, está sempre pensando naquilo. É um veneno. Então, quando a pessoa perdoa, está perdoado em nome de Jesus, acabou. É como um vulcão, pum, estourou, acabou. Então nós vemos aqui, irmãos, que o bom senso aqui, os instrumentos confiáveis para saber a vontade de Deus, primeiro, é conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. O que o salmista fala para nós, no Salmo 119, 11, quem se lembra aí? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. A coisa tão importante aqui, irmão, que a palavra manda você esconder. Lá em Provérbios 4:23, né, Salomão escreve lá e diz assim, né, guarda o teu coração, porque dele é onde saem as fontes da vida. O que é guardar aqui, irmão? É não deixar que a seta da tristeza, da angústia, da solidão, do medo, do rancor, entre. A seta pode até sair do outro, mas quando for em direção a você, realmente você está repreendendo em nome de Jesus. Amarra essa seta aí, Jesus. Queima ela, né? O que a Bíblia diz lá? Corta o carro e joga no fogo, corta a lança. Então, irmão, o Senhor é perito em fazer isso. Mas nós temos que pedir, porque o que a Bíblia fala lá para nós? Ele só a porta e bate. Você que tem que abrir para ele entrar e ser conosco. E Jesus não arruma nada. Ele não arruma. E a palavra dele
vai dizer claramente lá no Salmo 119, 111, o que ele diz lá? Luz para os meus pés é a tua palavra. Bom, então a palavra de Deus, ela é luz, ela encaminha, ela clareia, ela mostra. É a lâmpada, né? Agora a lâmpada não adianta, se ela estiver apagada, não vai ver nada. A lâmpada, ela tem que estar acesa. Lâmpada para os meus pés, ela tem que estar acesa. E ela está acesa onde? Ligada aonde? Lá no oceano, lá no rio. Aqui o fio vai pegar. Vai pelas torres, vai pelas partes mecânicas, etc. Ela vai chegar lá. Ela está de lá aqui. Se desligar lá no Amazonas, ela desliga aqui. Olha só. E a Bíblia diz o que? A palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, irmão, a palavra tem importância aqui. A segunda coisa que nós vemos é a oração. A oração é ligação de comunhão, de conversação, de diálogo, de reconhecimento, de adoração, né? E a Bíblia também vai dizer que o bom conselho, né, é o senso para as pessoas. Porque uma palavra, irmãos, colocada com sabedoria, ela vai dar à pessoa, né, forma de agir. Às vezes você não dá nenhum dinheiro para a pessoa, mas você dá uma palavra para ela, né, ela vai sobressair, né? Por exemplo, chega uma pessoa, né, hoje é meio mais difícil, mas chega uma pessoa, por exemplo, lá no interior, era muito comum isso. Ele chegava na casa do outro, pedia uma comida. Ah, me dá um prato de comida aí. O que eu quero falar? Ó, tá vendo aquele terreno ali? Eu acabei naquele terreno. Você não vai ter só um prato de comida, não. Você já vai ter um dinheiro a mais. Eu vi um caso, para encerrar, aqui no centro. O camarada era morador de rua. Aí, só que ele era motorista. E aquele homem, irmão, ele foi arrumar emprego, arrumou emprego. Só que ele não tinha dinheiro para tirar retrato, e para tirar carteira, e tirar as coisas, e ele não tinha dinheiro. Ele foi ali na Glória, ali no centro, chegou lá na casa de uma senhora, olhou assim, viu um quintal, todo cheio de mato, e ele olhou para aquela senhora e disse assim: senhora, a senhora pode deixar eu limpar esse quintal da senhora? Eu estou precisando de dinheiro para tirar meus documentos, tudo. Que ela falou: tá bem. Pegou a enxada lá, deu ele foi lá, capinou o quintal da mulher toda. A mulher deu até mais do que ele podia, que ele merecia, né? Ajudou ele foi lá, tirou o retrato, na época, tirou o retrato, tirou carteira, tirou tudo, né? Foi lá, voltou lá, chegou, entregou lá no RH da empresa. Olha só. Foi trabalhar, se aposentou naquela empresa. Tudo levou o quê? Uma boa orientação, ousadia, uma determinação. Então, que Deus continue nos abençoando, que nós sempre possamos estar dentro desta boa ação da vontade de Deus na nossa vida. Que o Senhor sempre esteja nos dirigindo, sempre nos guiando, sempre nos fazendo entender a boa vontade dele na nossa vida. Porque, né, a Bíblia vai dizer claramente para nós que a boa vontade do Senhor, a nossa vida é de santidade, quer dizer, de separação das coisas erradas. Só que a gente, constantemente a gente é atacado, sugestionado para o erro. Isso é natural. E aonde a gente tem que estar ligado com Deus. Não podemos deixar a cobiça. Você vê que muita gente perde a vez as coisas por causa da cobiça. Ah, você vai ganhar isso aqui, né? Você vê que a internet está cheia disso. O cara vai lá, bota lá uma coisa que custa 10 mil e bota lá por 500 reais. Aí o cara, vou comprar, não tem nada lá, mas é mentira. É desse jeito. Então, que Deus continue nos fortalecendo, que nós possamos estar sempre ligados dentro da vontade de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Quinta-feira o culto no lar, né? Estará dirigindo a missionária Celi, cantando a irmã Francilina, testemunhando a irmã Cláudia e pregando o pastor Josué.
O culto vai ser lá em cima, né, nessa rua aqui, Oliveira do Jordão, no 45, lá perto da casa do Vanderlei. Uma senhora que